E aí, pessoas na paz? Hoje a gente vai falar de uma personagem bastante especial para o quadrinho nacional, a Velta. A Velta, ela é bastante icônica por vários motivos. Primeiro porque ela já é uma personagem que tem publicações contínuas há mais de 40 anos. Razoavelmente contínuas, digamos assim. Segundo pelo fato de que ela já apareceu em tantos crossovers que eu acho que nenhum personagem brasileiro conseguiu fazer isso. Ela é uma criação do Emir Ribeiro, que oficialmente saiu pela primeira vez, acho que em torno de 73, pelo que fala aqui. Contudo, essa edição aqui em especial, da editora Criativo, conta uma versão alternativa da personagem, que saiu em algumas edições que o Emir publicou, que conta como ele acredita que ela seria se ele tivesse conseguido lançar ela na época que ele queria, que é na década de 60. Bom, a Velta é o alter ego, né, da Katia Lins, ou Catarina. Aqui dentro ela tem essa questão dos nomes. Que era uma mulher comum, que em algumas edições antigas a gente vê que ela foi sequestrada por aliens e participou de alguns experimentos, transformou numa arma, alguma coisa assim, que é essa segunda versão, que é a Velta. Que é uma mulher de quase 3 metros de altura, cabelos longos, corpo estonteante, sensual, com resistência e força acima da média, mas que o principal poder dela são esses raios, né? Que ela pode atirar de qualquer parte do corpo, mas ela atira principalmente pelas mãos e pelos olhos, que podem servir para causar um pequeno impacto ou destruir coisas de maneira avassaladora, digamos assim. Mas uma coisa interessante sobre essa personagem é que ela já passou pelas mãos de diversos artistas. Eu acredito que recentemente uma versão dela vai aparecer em um quadrinho, se não me engano, chamado Tropa Alpha, que deve sair logo, mas como falei, ela já está no mercado há muitos anos, né? Então, eu tenho algumas coisas dela aqui, entre elas essa edição interessante, que é uma edição comemorativa de 25 anos. Vocês podem ver que ela completou 25 anos em 1998. E o que é essa capa, né? Essa arte? Aqui a gente tem uma pequena noção do grupo de pessoas que já chegou a trabalhar com ela, né? Sempre o Emir Ribeiro é o principal desenhista e roteirista, mas, por exemplo, nessa edição nós tivemos trabalhos do Mozart Couto, um outro artista brasileiro bastante conhecido, Mike Deodato Jr., também muito famoso, Joey Bennett. Então, é bastante interessante. Eu até tem um autógrafo do Deodato aqui, do Emir. Peculiar, né? Eu nem lembrava desse autógrafo. Mas eu não vou falar dessa edição aqui agora. Vamos falar dessa. Apenas para vocês terem noção de quanto essa personagem já apareceu. Aqui nós temos 3 histórias que relatam alguns dos tipos de histórias mais comuns da personagem, que são histórias envolvendo criaturas de ficção científica, né? No caso aqui alienígenas, crimes mais comuns, né? Com uma história com um mafioso, e crossovers, né? Essas histórias em que ela faz participações ou tem participações de outros heróis nas histórias dela. Aqui no caso com o Raio Negro, que é um outro personagem razoavelmente famoso para quem está acostumado com os quadrinhos nacionais. Então, assim, uma coisa que é muito comum é que o impacto visual da arte, quando a gente vê a Velta, é sempre muito grande, né? Porque o Emir sempre destaca bastante o fato dela ser essa mulher estonteante na visão dele. E realmente, ela é uma personagem que seria muito bonita, né? Quase 3 metros de altura, um corpo perfeito, cabelos extremamente longos, nenhum defeito, ela praticamente não envelhece. Aqui ela é casada, ela é casada com o detetive Gilberto, detetive particular. E nessa primeira história eles viajam para a Alemanha e acabam se envolvendo com uma invasão alienígena. E, bom, se você conhece alguma coisa do trabalho do
Emir, você sabe que ele nunca vai perder a oportunidade de mostrar alguma moça, às vezes como ela veio ao mundo, né? Bom, e nem a Velta. Essa história, na verdade, é a Kátia contando, né? São memórias, né? Desse acontecimento. E ela é roteirizada também pelo Emir. A segunda história já é roteirizada pelo Luquete, que é um roteirista brasileiro que já trabalhou com vários filmes. Inclusive filmes do Mojica, né? Do Zé do Caixão. E aqui nós já temos uma história de tráfico de drogas, coisas do tipo, mafiosos, uma história mais policial mesmo. Ainda assim com a oportunidade da Velta mostrar seus dotes físicos e seus superpoderes, eventualmente. É muito engraçado ver que as pessoas ficam surpresas com a beleza dela e acham completamente normal uma mulher de quase 3 metros de altura. Mas tudo bem. A gente sempre tem alguma ceninha dela com o marido, alguma coisa do tipo. Essa já acontece no Rio de Janeiro, essa história. A arte do Emir. E aqui a gente tem uma apresentação rápida de uma repórter chamada Sandra, que vai se tornar uma personagem bastante interessante. Outra participaçãozinha especial aqui, uma referência a Dorothy, uma vilã famosa por vários motivos da Velta. Outro personagem razoavelmente famoso do Emir. E, claro, nós eventualmente chegamos aqui a... Como eu falei, é uma história policial, né? Até bem longa. A gente tem um pouquinho de demonstração de como a Velta pode utilizar os poderes dela nessas situações e tal. O famoso raio pelos olhos, que é uma maneira muito comum que ela tem de usar os poderes. E finalmente chegamos à terceira história, que é um momento em que ela tem uma participação do Raio Negro, que é também uma homenagem a um outro artista brasileiro, né, o Gedone. E a apresentação de uma outra personagem que também aparecia com frequência nas histórias da Velta, e que tinha também algumas histórias próprias, a Nova, a Gnoid, que eventualmente ela é uma androide, uma ciborgue, meio como se fosse um Robocop, só que a origem dela aqui é diferente da origem dela nos outros quadrinhos. Aqui nós temos um conto onde a repórter Sandra acaba se envolvendo com uma história interessante brasileira ligada à ufologia, né? Dos rapazes das máscaras de chumbo, que realmente é um conto muito peculiar de 2 rapazes que foram encontrados com máscaras de chumbo mortos em um morro. E essa história acaba contando um pouco uma versão do que aconteceu nesses eventos. E aí nós temos aqui uma nova origem para essa personagem. E claro, momentos onde você tem a Velta trabalhando com esses outros personagens e coisas do tipo. Pois bem, são histórias simples que servem como uma amostra das coisas que você pode esperar. Aqui é a nova, com histórias do Emir. Mas, bom, se você tiver vontade de conhecer a Velta, essa é uma maneira extremamente fácil de você ter uma boa noção da personagem. Só que, embora a Velta seja, sim, uma personagem extremamente famosa dentro do universo dos quadrinhos brasileiros e tal, é um pouco complicado, porque a arte do Emir é muito peculiar, né? Então, e ela não é para qualquer um. Eu mesmo tenho bastante problema com vários quadros que ele faz, mas é aquela coisa, né? Como é uma personagem que ele sempre cuidou de garantir que estivesse no mercado, a gente não pode dizer que ela não tem os seus fãs. Eu acho que é uma personagem muito interessante, que eu espero muito que eventualmente mais artistas possam trabalhar com ela em histórias diferentes, porque é muito versátil. E ela realmente tem muitos anos de história que podem ser colocados em bom uso eventualmente. Então, se você tiver curiosidade sobre essa personagem, a Velta, essa edição da Criativa é provavelmente uma das melhores maneiras que você tem para ter uma amostra. Se você quer
saber mais dela ou se já é o suficiente. Mas, de qualquer jeito, são histórias interessantes. Eu diria que vale a pena. É isso aí.